nessa noite e glorificamos, meu Deus, porque o Senhor é único, é digno e merecedor de toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, neste momento eu peço que o Senhor venha com o teu poder, porque no teu nome há poder. Então, em nome de Jesus, que o Senhor coloca agora, Pai, anjos guerreiros neste lugar, quebrando toda maldição, quebrando toda seta maligna na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, diga comigo: há poder, há poder, no nome de todo sobrenome, que é Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, aleluia. Vamos declarar isso essa noite. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 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 Ouço cadeias quebrando. Declare isso com fé. Você ouve a cadeia quebrar na sua vida. Toda barreira, toda maldição, em nome de Jesus. Declare. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço sim. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cante. Ouço cadeias quebrando nos hospitais. Ouço cadeias quebrando nas prisões. Eu ouço sim. Ouço cadeias quebrando na tua família. Ouço cadeias quebrando. Teu nome é poderoso. Teu nome faz o impossível acontecer. Eu ouço cadeias quebrando, cadeias do vício, cadeias da ansiedade. Eu ouço sim, ouço cadeias quebrando. Outro nome igual. Com teu poder, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. O teu poder, pra sempre reinarás.
de Jesus. Não há poder. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Declare comigo. No começo de novo. Há poder no nome de Jesus. Cante. Querido, cante isso com convicção. Aleluia. Há poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Só Ele é digno. Aleluia. Queridos, eu quero contar um breve testemunho da minha vida, muito rápido. Eu fiquei 12 anos afastada da igreja, para quem não sabe, sou filha de pastor. E eu fiquei muitos anos realmente longe dos caminhos do Senhor. E é muito difícil você pisar num altar de santidade e o inimigo tenta colocar no teu coração culpas do quais você fez lá fora, e ele tem tentado isso contra a minha vida até hoje, e foi uma luta para eu ministrar hoje, mas eu creio naquela palavra que diz: todavia me alegrarei no Senhor, porque Ele perdeu e pela graça de Deus eu estou aqui para adorar. Então eu quero dizer uma coisa para você: não desista. Se você aceitou Jesus agora, não desista, continua firme. Não importa as circunstâncias, não importa o que tu fez lá fora, esquece lá fora. O negócio é com você e Deus agora. Amém? Então vamos adorar a Deus nessa noite. Glória a Deus. Desespero me tomar, por mais pressão que seja, no controle ainda está, na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está, na palma de tuas mãos. Cante. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Bem forte. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Cante, bem forte. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Bem forte, só a igreja. O choro dura. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei em ti, Jesus. Eu me alegro em ti. Eu sou grata a ti, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me ensinou. Eu sou grata a ti, Jesus. Eu me alegrarei. Poderoso é o Senhor. Seja dada a honra. Querido, fecha seus olhos neste momento. Eu não tenho nada para te oferecer, não. Tudo que eu tenho é adoração para Deus, e você também. Adore a Ele. Adore o poderoso Deus da sua vida. Adore esse poderoso Deus da sua vida. Adore a Ele com todo o teu coração, com toda a tua força. Adore a Ele. Adore a Ele. Irará, irará, irará. Adore a Ele. Adore a Ele, somente a Ele. Porque Ele é poderoso, porque Ele é majestoso. Seja, Senhor, seja o nosso Deus, seja o centro, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja apenas, seja o meu Deus. Todavia me alegrarei em ti. Poderoso Deus.
todavia me alegrarei em Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Aplauda Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Continua glorificando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Não há outro, não há outro, não há outro. Queremos mais, Senhor. Queremos mais de Ti, Deus. Queremos mais da Tua presença. Queremos mais do Senhor, amado. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare com toda a sua força. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Erga suas mãos e cante. Poderoso Deus, poderoso Deus, Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso nas batalhas, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. Mais uma vez. Deus, só a igreja. Ah, papai, conforme nós cantamos, conforme nós louvamos, Deus, tem pessoas recebendo cura, tem pessoas sendo libertas. Então adore, adore esse poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos,
santidade de Deus. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia! Toda honra e toda glória, Senhor, a Ti. A Ti te dou, meu Deus, a minha gratidão, Espírito Santo. Recebe a nossa adoração, recebe a adoração do Teu povo, que anseia, meu Deus, pela volta do noivo, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Exagera. Mentir é pecado. Glória a Jesus, amém? Deus é bom. E Jesus está vivo. Sabe por que Ele está vivo? Pergunta por quê, pastor? Eu falei com Ele hoje, irmãos. Abra sua Bíblia, João 3,16. Aumenta um pouquinho o fundo musical. O fundo tem que sair aí. Às vezes o fundo não sai para o pessoal aí. João 3,16. Isabela, minha filha? Minha Bíblia, cadê, Isabela? Tive que pegar a Bíblia do irmão emprestada ali, ó. Obrigado, irmão Hélio. Posso ler, irmãos? Está escrito assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só até aí. Fecha a sua Bíblia. E junto com fechar a Bíblia, fecha os seus olhos também. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos honra e glória por essa noite, Senhor. Tu és a pessoa principal deste lugar. Não teria sentido nós estarmos aqui nessa noite se o Senhor não tivesse. O interessante, Deus, é que nós não tivemos, não vemos o Senhor, mas temos a fé, que é a certeza das coisas que não veem, e a convicção de fatos que esperam. Então nós temos essa fé, porque o Senhor colocou essa fé dentro de nós. Então eu tenho certeza absoluta, que o Senhor não somente está aqui nesse ambiente, mas está aqui dentro de mim, porque eu creio que é um Cristo que vive dentro de nós, e esse Cristo tem mudado as nossas vidas, tem mudado os nossos comportamentos, a nossa maneira de viver nessa terra. Então eu quero dizer a Ti, Jesus, que eu sou muito grato, porque jamais eu poderia estar aqui pregando o Evangelho do Senhor, jamais. É a Tua graça mesmo, Senhor. Tu sabes tudo o que eu não tenho quase nada, não tenho escola, não tenho estudo, não tenho muita eloquência. Eu só tenho, meu Deus, a disponibilidade e deixar que o Senhor me use nessa noite. Então que eu possa ser um instrumento para essas vidas que estão aqui, Senhor. E cada vida que está aqui, Deus, que possa sair daqui mais apaixonado pelo Senhor ainda, mais ainda querendo fazer a Sua obra, pregar a Tua palavra, ganhar almas. Meu Deus, o Senhor é bem-vindo aqui demais.
que a atmosfera deste lugar, esse ambiente, não seja um ambiente normal, meu Pai, em nome de Jesus, mas que esse ambiente seja um ambiente de milagres, meu Deus. Quem entrou aqui enfermo, meu Pai, não pode sair, cruzar aquela porta para fora do mesmo jeito, porque a Tua palavra diz que aonde o Senhor estava no Antigo Testamento, há 2000 anos atrás, aonde o Senhor ia, todas as pessoas eram curadas. Não era quase todas, todas eram curadas. Então, se o Senhor está aqui neste lugar, e nós cremos que o Senhor está, vai acontecer coisas tremendas hoje aqui. Se há tumores, vão desaparecer tumores. Se há enfermidades nas almas, as pessoas serão libertas aqui nessa noite. Se há problemas, meu Deus, em relacionamentos, sairão daqui, meu Deus, entendendo Tua palavra, Senhor, e se amando os casais. Em nome de Jesus declaro isso, meu Deus. Pedimos que o Senhor age, que o Senhor atue, que o Senhor faça. Nós entregamos esse culto nas Suas mãos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus que você veio. Glória a Deus que você está aqui nessa noite. Dá uma boa noite, pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Diga para ela que bom que você veio, viu? Beto da Claudinha. Beto, você está virando crente, hein, cara? Logo, logo você batiza aqui. Essa aqui. Obrigado, Deus. O próximo batismo é você, Beto. Viu, irmão? Não consigo passar a eternidade longe de você não, cara. As crianças, vem cá por gentileza. Vamos orar pelas crianças, lindas. Tem mais alguma criança aqui? Que vai com a tia Mari? Fica aí, Carlinhos, fica quietinha aí, tá, meu filho? Senhor Jesus, obrigado por essas crianças tão lindas, meu Deus. Ah, meu Deus, não tem nada melhor do que isso, Senhor. Nós estamos fazendo Sua obra e nós damos uma importância para essa escolinha, porque essas crianças estão aprendendo, e que o Senhor abençoe cada professora, retribua muitas vezes mais, e que essa escolinha hoje seja uma bênção, Pai. Nós abençoamos essas crianças em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir. Irmãos, a pergunta que eu faço para você nessa noite, dando início a essa mensagem, e essa pergunta você vai responder logo de cara, é o porquê que Jesus veio. Qual o motivo, a motivação, o motivo que fez com que Jesus deixasse o seu trono, o seu reino, para vir aqui nessa terra, para viver 33 anos e meio aqui nesse planeta. E haja vista que no final da sua caminhada foi muito difícil, porque nos últimos dias foram dias de agonia, os últimos dias foram dias de sofrimento, de traições, de calúnias, de abandono, de chicotadas, de crucificação. Então eu dou início a essa mensagem. Preguei debaixo de um tema esse tempo atrás, o porquê Ele veio, e eu continuo com esse mesmo tema hoje. Quais foram os motivos que Jesus veio a essa terra? Eu vou te falar 3 motivos nessa noite. Pode até ter outros motivos, mas esses, no meu ponto de vista, são os 3 principais motivos que Jesus veio aqui nesse planeta. Primeiro, você vai dizer para nos salvar, e você tem razão, porque não existe nada mais importante do que a salvação. Não existe nada mais importante do que ter o seu nome escrito no livro da vida. Quando você tem essa certeza, essa segurança, você descansa em Deus em todas as áreas. Ainda que você não conquiste muitas coisas aqui na terra, ainda que os seus sonhos terrenos não sejam realizados, mas você sabe muito bem e tem essa convicção, que na eternidade você é mais rico do que o Bill Gates, que na eternidade você é um bilionário, trilionário, porque o próprio Jesus diz para nós não acumularmos tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas para acumularmos tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Então eu faço uma pergunta para você e quero que você mesmo responda para você: como está o teu tesouro no céu? Como é que está a sua conta bancária no céu? Quantos estão me entendendo? Estou dizendo aqui.
Na terra eu não sei como é que você está, eu estou no vermelho. Mas eu creio que Deus vai reverter essa situação, irmão. Em nome de Jesus. Né, Rodolfo? Eu creio. Né, Júnior? Eu estou no vermelho aqui na terra, cara. Mas no céu, irmão do céu. No céu eu tenho certeza e convicção. Eu tenho essa fé, irmão. Que eu tenho muito tesouro lá, cara. Muito, 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 muito. E Jesus me salvou, cara. Romanos 8:32 diz assim que o Pai, Deus, não poupou nem o seu Filho por amor a nós. Olha isso, olha o que diz a Bíblia. Que Deus não poupou nem o seu Filho por amor a nós. Quer dizer o que é isso, pastor? Se Deus não poupou o seu Filho por amor a nós, Ele faz qualquer coisa por você, crente. Só um amém no fundo, só ela que entendeu, só. Se Deus não poupou, fala de novo. Se Deus não poupou a coisa que Ele mais amava no universo, que era o seu Filho por amor a você, Ele faz qualquer coisa para ter você. Então a salvação vem pela graça. Que significa graça? Favor não merecido. Por mais que eu me esforce, eu não consigo me salvar. Efésios 1:4. Ele já havia me elegido antes da fundação do mundo, me eleito nele. Olha que doideira isso, Carlinhos, vou falar. Ele me elegeu antes da fundação do mundo, certo? Aí depois, Ele me cria, e Ele entra dentro de mim. Ou seja, Ele sempre quis estar comigo, desde a fundação do mundo. Ele nunca quis se separar de mim, de você, de todos que estão aqui. E o sacrifício de Jesus na cruz tinha que ser perfeito. No Antigo Testamento, quando Adão peca, quando Adão erra, Deus já sabia disso, Deus sabe todas as coisas. Deus, já sabendo que ia acontecer isso, na onisciência dele, assim que Adão peca, a primeira coisa que Deus faz é matar um animal. É tirar as vestes daquele animal, a pele daquele animal, e vestir Adão. Então quando Deus mata aquele animal, a inocência do animal, foi o único meio que Deus viu para que o homem não morresse. Porque o salário do pecado é o que? É a morte. Isso é uma lei universal. Então para que o homem não morresse, alguém tinha que morrer no lugar dele. Então é por isso que você vê muitos sacrifícios no Antigo Testamento. E quando você abre em Levítico, você vê Deus pedindo diversos tipos de sacrifício. Para quem tinha dinheiro era boi, um cabrito, um cordeiro, um bode. Para quem não tinha dinheiro era uma pombinha. Mas o interessante, eu falei isso domingo, eu vou dar mais uma pincelada aqui, de uma forma mais profunda. O interessante do sacrifício é que o sacrifício, para que ele tivesse importância e valor, ele tinha que ser crescido dentro de casa, tinha que nascer dentro de casa. Vou dar um exemplo para você, um cordeiro então, nasceu dentro de casa, foi criado na mamadeira, dentro de casa. Esses bichinhos quando pegam amor na gente, é a coisa mais linda que tem. Eu tenho 2 cachorros, maltês, e tenho um Rottweiler. Não tem um dia que eu não entro em casa que eu não brinco com o Rottweiler. É um meninão, sabe? E eu pensando nisso, falei, meu Deus, como que a gente vai matar um bichinho desse? Quando você tem animal de estimação, levanta a mão assim. Claudinho, você nem precisa levantar a mão, Claudinho. Você não tem animal, você tem um zoológico, né? É 18 gatos. Mas já chegou nesse número já, né? Chegou no 48. Meu Deus do céu. O galardão de vocês, né? É grande lá no céu. 48 gatos, cara. Já imaginou esses bichos? Não, 48 gatos. Já imaginou dando cria uns 10? E miando? Não é que dorme. Então, imagina, qual é o bicho que vocês mais gostam? Qual é? Não, mas tem um que é mais apegado assim. O pitoco. Imagina você ter que sacrificar o pitoco. Você tem que matar o pitoco. Você está conseguindo entender como é que funcionava no Antigo Testamento, Cláudio? Bianca, você está conseguindo entender a dimensão da coisa? Você tinha que pegar o pitoco, levar até o sacerdote, entregar nas mãos dele e ir embora.
Aí o que acontecia? Esse animal que você entregava, que foi criado dentro de casa, era um sacrifício que doía dentro de você. Deus estava querendo mostrar alguma coisa para os homens. Por quê? Porque Jesus vem então, e Isaías fala que ele foi como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Já viu como é que mata um cordeiro? Ele não chora, ele não faz barulho, ele só escorre lágrimas. E Jesus só escorreu lágrimas, e lágrimas de sangue. Então o sacrifício que Deus entrega na cruz foi um sacrifício, Carlinhos, que foi criado dentro de casa. Por isso que doeu em Deus. E é por isso que quando Jesus chegou no templo, o que foi que Jesus fez? Expulsou os cambistas tudo, porque eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. O que Jesus queria ensinar para eles: gente, sacrifício que não dói, não tem sentido, não tem valor nenhum. Vocês estão comprando e já entregando, não, tem que ser criado dentro de casa. Assim como eu fui criado dentro de casa, eu estou fazendo analogia, tá? E eu vou dar minha vida por vocês, na cruz do Calvário. Então é por isso que na hora da morte, o que foi que Deus fez? Igualzinho no Antigo Testamento. A Cláudia chegava com o pitoco e entregava o pitoco, mas não queria ver a morte do pitoco, porque aí ia doer demais, aí era muita pressão, aí a dor ia ser muito forte, veio degolar o bichinho. Então o que foi que Deus fez? Entregou Jesus. Eu estou arrepiado aqui, irmão, se você conseguir pegar isso é demais, né? Entregou Jesus. E na hora da morte, nos últimos momentos, Deus fez isso aqui, ó. Não conseguiu olhar mais. Foi aonde Jesus falou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me deixaste? Consegue pegar isso? Porque Jesus, a maior dor de Jesus não foi a chibatada, Nicolas. A maior dor de Jesus não foi a traição de Judas, o beijo de Judas, não foi a coroa de espinho. A maior dor de Jesus foi experimentar alguns momentos separado de Deus. Ele sentiu que ele estava separado de Deus. Essa foi a maior dor. Então Jesus, quando ele diz está consumado, ele quer dizer o quê? Pronto, acabou. Todo aquele que em mim crê e me confessar como o Senhor e Salvador de suas vidas, os seus nomes serão escritos no livro da vida, estão salvos. É logicamente que não é só você confessar Jesus. Às vezes a gente fala assim, a gente prega assim, ó, fizemos um culto lá e 50 pessoas aceitou Jesus. Não, não é só aceitar Jesus. Quando eu disse sim para a Érica aqui nesse altar, agora a gente complicou a data aqui agora. Eu não precisava falar isso. Está vindo tão bem, Carlinhos. Acho que foi dia 17 de julho de 1998. Acertei? Ô, glória! Olha, irmão, tá vendo? Tá bom. Essas paredes aqui, ó, era lona. Eu fui o primeiro casamento oficial. Foi eu aqui dessa igreja aqui. Primeiro casamento oficial. Então quando o pastor Mauri, na época de cabeleira era ruiva ainda, ele disse: você aceita ela como a sua legítima esposa? Aceito. E depois de, agora complicou, 25 anos casado? 24 anos casado, eu entendo que aceitar ela era aceitar o mau humor dela. E ela aceitar eu foi pior ainda, que eu tenho muito mais defeito. Entendeu não? Pegou não? É aceitar. Quando você aceita a sua esposa, é o pacote inteiro. Entendeu? Então quando eu digo eu aceitei Jesus, então agora eu aceito tudo aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Eu aceito todos os seus princípios. Quantos estão me entendendo, jovens aqui? Não é simplesmente o fato de aceitar. Eu aceitei e sou salvo. Não, eu aceitei Jesus e agora eu aceito a mudança e a transformação que Ele quer fazer na minha vida para me salvar. Você podia aplaudir Jesus numa dessa, irmão. Aceitar Jesus, Carlinhos, significa aceitar as provações que vão vir. Aceitar Jesus, Charles, significa aceitar as propostas que Ele te faz, os propósitos que Ele te faz. É aceitar uma vida com Ele.
E essa vida não é final de semana, ou um dia sim, um dia não, não é todos os dias. Esses 24 anos, Érica, quantas vezes a gente separou? Conta aí para a igreja. Nunca. Entendeu? Pergunta por quê, pastor? Porque nós somos uma só carne, irmão. Quando você come o pão aqui e bebe do vinho, suco de uva, você passa a ser um com ele. Quando você aceitou, você passou a ser um com ele. Por isso que ele falou: eu rogo, Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou com o Senhor. Olha que tremendo isso. Ah não, você tinha que dar mais um glória. Mais um glória. Então Jesus veio para quê? Para nos salvar. Quantos entenderam a salvação? Claro que eu fiz um resumão aqui, eu poderia pregar aqui a noite inteira sobre isso. E Jesus também veio, segunda coisa, para nos entender, irmãos. Isso é tremendo. Sabe aquela frase que você já disse? Parece que ninguém me entende nessa casa, Jesus. Sabe aquela frase que você um dia surtou? Diz: parece que ninguém me entende nesse mundo. Deus está olhando do alto, está dando uma risada de ser bobão. Ele está dizendo assim: eu te entendo, eu já fui homem também. E eu passei por tudo que você passou e muito mais. Você já passou por traição? Ele também. Já foi caluniado? Ele também. Já foi abandonado? Preguei esses dias aqui, não lembro que dia. Ele foi abandonado também, com 12 anos de idade. Tem alguns jovens que estão aqui que foram abandonados pelos seus pais. Isso dói, né? Não dói? Porque você queria ter um pai, você queria ter uma mãe perto. E eu não tenho uma resposta para isso. Tem coisa que eu não vou conseguir te responder. Deuteronômio 29, 29. Tem coisas que só Deus sabe, que não foi revelada para o homem. Então a realidade é que Jesus, ele passou por tudo que o homem passa e venceu o mundo. Deixa eu te apresentar um Jesus que a igreja nunca te apresentou. Você pode imaginar Jesus homem? Criança correndo e de repente cai e ralou o joelho. Você já imaginou isso já? Você pode imaginar Jesus com 13 anos brincando de bola, pique-esconde, não sei, com CC? Você nunca imaginou isso, né? Pode imaginar Jesus na escola recebendo uma cartinha de uma menina, dizendo: nossa, eu queria tanto te conhecer, ele dando risada. Você não sabe quem eu sou. Você pode imaginar Jesus, ser humano? Então Jesus, ele te conhece do número que você calça do seu sapato até cada fio de cabelo contado na tua cabeça. Então quando você achar que ninguém, quando você tiver uma crise de identidade, quando você tiver essa crise de identidade, eu não vou ter resposta para você, o apóstolo não vai ter resposta para você. Você vai trancando no teu quarto e fala: Jesus, o senhor sabe o que eu estou passando, o que o senhor passou, fala comigo. Me explica por que isso, por que aconteceu aquilo. Me explica por que eu estou tão angustiado hoje, me explica por que eu estou tão querendo desistir de tudo. Me explica por que eu estou tão atribulado essa semana. E Deus, ele quer falar com a gente o tempo todo. Achei bonito, Charles, semana a gente conversando, ele me disse: pastor, eu estou começando a entender que Deus fala comigo o tempo todo. Eu achava que era coisa da minha cabeça. E não é coisa da cabeça da gente, cara. Todo mundo aqui é profeta de Deus. Então por que eu não profetizo? Porque você não tem coragem. Se tivesse coragem, você revelava. Se tivesse coragem. Se tivesse sensibilidade, você ia ouvir Deus falar um monte de coisa para você o dia inteiro, o tempo todo. Um homem ou mulher cheio do Espírito Santo, irmãos, não tem demônio, não tem inferno, não tem nada que para uma pessoa que crê, que acredita e que realmente tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então Deus, ele veio a essa terra para te entender. E o que eu acho tremendo desse Deus, cara, um dia alguém falou para mim assim: eu acho que você se expõe demais no púlpito. Porque eu sou assim, irmãos. Se eu for mal numa área, eu falo aqui no púlpito, eu falo qualquer um. Eu não tenho esse negócio de dizer: ó, você, não, nós. É coletivo. Não é só um aqui, é coletivo aqui.
Então Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele não escondeu suas fraquezas não. Dentro daquele Getsemane, quando ele entra ali dentro, meu Deus, que ele olha para Pedro, Tiago, para João, aquela passagem, porque houve um dia, Carlinhos, que eu estava muito mal, cara, e eu olhava para você, você é fraco, porque você não está conseguindo vencer, não foi agora esse problema que eu tive, não, faz tempo já, você não está conseguindo vencer isso, e eu pensei, está faltando fé, está faltando alguma coisa, sabe quando o diabo acusa você, e você não se sente crente? Até que eu li essa passagem, meu Deus do céu, que Jesus entrou dentro do Getsemane, olhou para os discípulos, para os 3 discípulos que mais andavam com ele e disse: eu quero que vocês orem por mim. Você pode imaginar o próprio Deus pedindo oração? Quero que vocês façam, vocês estejam orando por mim, por favor. Por que, Jesus? Porque a minha alma está angustiada, a minha alma está triste, até a hora da minha morte. Se o próprio Deus sentiu angústia, se o próprio Deus teve um dia que ele sentiu tristeza, por que você não vai passar por isso às vezes? Por que você não vai sentir esse sentimento que vem corroendo a sociedade, ainda mais nesses últimos tempos agora, onde Satanás e seus demônios eles estão agindo em tudo que é canto, lançando bombardeio de setas. Então você é muito forte, você quer saber, você jovem, olha para cá jovem, você é muito forte. Você quer saber? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Porque a geração de vocês, a câmera está pegando aqui, está filmando? Não. Vou até aqui. Eu queria ir lá. Eu quero falar com eles lá. Filma aí, tem que filmar essa pregação. Vamos lá. A geração de vocês, cara, para mim aqui, ó. É a geração mais difícil de conseguir vencer o mundo. Pergunta por quê, pastor? Porque vocês têm o mundo na mão de vocês. 24 horas vocês têm o mundo na mão de vocês. E eu falo nessa noite aqui com pessoas que são sobreviventes. Eu falo nessa noite aqui com uma geração que são armas secretas de Deus. Eu falo com uma geração aqui de guerreiros que Deus treinou, mas Deus treinou você mesmo, porque quanta coisa que você viu dentro de casa, aonde era para você estar uma hora dessa, o que era para você estar fazendo uma hora dessa, não era para você estar aqui. Então você é muito escolhido por Deus, mas muito. Dia das mães você não tem tua mãe, dia dos pais você não tem seu pai, e mesmo assim você está aqui perseverando. Então você pode imaginar o que Deus faz com uma pessoa dessa. Eu não sei se aqui tem alguém assim, mas vou falar por mim mesmo. O Nicolas, essa é para o Nicolas, é para o Nicão. Irmão, você não tem noção quanta história que o Nicolas tem para contar. O Nicolas já foi assaltante. Posso falar, né, Nicolas? O Nicolas já roubou batedor de carteira profissional. Encostava perto dele, craqueiro, vivia na madrugada, 2, 3 noites, crack. Sabe o que eu vejo, Nicolas? Eu vejo Deus olhando do céu e dizendo assim: vou pegar esse cara, e essa coragem que ele tem de enfrentar a noite, de enfrentar a morte, de enfrentar bandido, de enfrentar traficante, vou pegar essa loucura desse cara e vou trazer para o meu reino, e vou fazer ele ficar louco por mim, vou fazer ele pirar por causa de mim, vou pegar essa coragem dele e vou trazer para o meu reino. Quero ver se Satanás e os seus demônios vai aguentar. Vai ser uma arma poderosa nas minhas mãos. Estou citando o Nicolas como exemplo. Talvez tem muita gente aqui que já passou por o que ele passou. Você consegue entender que Deus, quando ele enxergou, ele olhou para você e disse: é o cara. O Romário falou isso, né? Papai do céu olhou para mim e disse assim, botou o dedo: é o cara. Que cara que nada, cara de pau. Cara é nós que conhecemos a verdade que nos liberta. Cara é nós que aceitamos um evangelho radical. Esse evangelho é radical. A gente renuncia todos os dias. Rogo aos irmãos que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Jesus fez sacrifício, agora eu sou um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus.
Glória a Deus. Aplauda aí, vai. Agora você quer ver a segunda, terceira parte. Primeiro, Jesus veio para nos salvar. Segunda, veio para nos entender. E a terceira e última, deixa eu ver que hora que é. Eu encerro agora. Jesus veio para nos libertar. Amém? Ele veio para libertar o cativo. Cada um aqui nessa noite talvez tenha alguma área que está aprisionado ainda. E é uma guerra constante. Alguns que estão aqui nessa noite estão aprisionados nas suas emoções, nos seus sentimentos, em lembranças do passado. O passado é uma prisão, irmão. A nossa mente, a mente do ser humano, não existe computador no mundo que possa armazenar tanta recordação, tanta imagem como a mente humana. Entenda isso. Você já viu quando você está assim, de repente, você parece que viveu aquela cena? Já viu isso? Já não? Aí eles falam que é déjà vu. Não é déjà vu. É que você viveu aquilo há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, e você esqueceu daquela cena, aí ficou no teu subconsciente, e de repente, uau, parece que eu vivi isso já. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque tem muita coisa dentro da sua cabeça aí, que não te traz benefício, que não te traz coisa boa, te coloca para baixo, cara. Eu quero trazer à memória, que a palavra de Deus diz, aquilo que me traz esperança. Ou seja, eu sou um cara que eu trago muitas marcas no meu corpo físico e no meu corpo espiritual, mas muitas palavras negativas foram lançadas. A pior coisa que tem, irmãos, pior que um tapa é uma palavra quando alguém fala de você. Pior que uma paulada, um tapa, um soco, é uma palavra que vem, que te machuca, que te fere. Mas o que você tem que entender? Que chegou a hora de você realmente dar uma virada nisso. Chegou a hora, passou da hora já, de você ter uma mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela não fica pensando somente nas coisas aqui da terra, pensa nas coisas do alto. Tem uma pregação que eu prego, na verdade eu copiei de um livro do Augusto Cury. Jesus com 12, 13 anos, trabalhando na carpintaria do pai. Imagine ele batendo aquele escravo, madeira, prego, cravo, madeira, batendo, mas de repente a visão dele abre, e o Jesus divino agora, adolescente, vê qual tipo de morte que ele iria morrer lá na frente. Ele tinha que ter uma cabeça muito boa, ele tinha que ter um psicológico muito bom. Para quê? Para não deixar aquilo atrapalhar a caminhada dele. Porque se ele ficasse pensando naquilo, ele não ia conseguir mais viver. E se eu te falasse, pensou aqui agora? Não, aqui agora. Vou falar uma coisa doida aqui, hein? Hein, Charles? Coisa maluca aqui, hein? Se você descobrisse hoje, daqui 2 anos você vai morrer. Como é que você viveu esses últimos 2 anos? Pensa. Fala para os pais de família aqui. Vocês não, 6 meses. Não é de doença não, sei lá, cai um raio. Sei o que acontecer. Como é que você viveria, Júnior, esses últimos 6 meses? Com medo? Depressivo? Trancado num quarto escuro? O que você faria? Então o que Jesus quer? Nos libertar desse medo da vida, entenda isso. Nos libertar dessa prisão, que o mundo, ele todos os dias insiste, Satanás todos os dias insiste em nos aprisionar em alguma coisa. Então ele veio para libertar o cativo. Agora o maior inimigo de todos os inimigos sou eu mesmo, porque quando eu tenho entendimento, a libertação começa quando? Quando começa a vir o entendimento. Você acha, mano, que na hora que o médico me deu a notícia que eu ia ter que fazer um transplante, você acha que eu não me abati na hora? É interessante que todo mundo fala, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, já está curado, glória a Deus. Teve algumas pessoas que falaram assim, se eu pudesse, eu te dava o meu coração.
E eu pensei, não dava. Só um que deu a vida só ele deu a vida só. Ninguém faz isso. Nós, pelo nosso filho a gente faz, pelo Davi você faz, pelo Bruno você faz, Alex, pela sua menininha você faz, cara, a gente faz. Se tiver que dar o coração para o nosso filho, a gente faz. Então foi isso que ele fez, ele deu o filho para ter um monte de filho. Olha o tanto de filho que ele tem hoje, ó. Vira a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é filho. Então Jesus veio para te libertar de você mesmo, dos seus pensamentos disfuncionais. Sabe, chega de ficar com esse vitimismo. Irmão, eu sinceramente, tem gente que eu nem não consigo escutar mais. Carlinha, não consigo escutar mais. Vou até subir aqui agora. Entendeu? Tinha uma irmã lá em Conceição das Alagoas, todo culto eu orar por ela. E a pastor do céu, tão doente, pastor. O que você tem, irmã? Ela falou, melhor perguntar o que eu não tenho, pastor. Todo culto era isso. Irmã, mas Jesus está te curando. Não está, pastor. E tem conta para pagar. Mas depois desse culto tão poderoso, irmã. Então o problema é que ela ficava ouvindo a voz do diabo e ela ficava realmente vivendo aquela vida baixa. Aquela vida, sabe, infernal mesmo. Irmão, teve um dia que eu enjoei disso. E eu comecei, vai dar tudo certo, irmã. Ela falou, vai não, pastor, vai não. Eu falei, irmã, não vai mesmo. Não vai dar nada certo. Vai dar tudo errado na tua vida. Que isso, pastor? Você está ficando doido? Não, ué. Se você que é você não acredita em você, em Deus, eu vou acreditar por você, minha filha. Entendeu? É por isso que como é que você está, pastor? Estou ótimo. Fiz uma caminhada agora, 4 quilômetros eu fiz. 4 quilômetros, tem que ser assim. Entendeu? Vai funcionar direitinho isso aqui. Entendeu? Sabe por quê, irmão? Porque a cura, o milagre, a fé, ela está aqui, ó, na cabeça da gente. Entenda isso. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 16, diz que o homem, ele vai ser aquilo que ele pensa ser. Se você pensa que você é um abandonado, que você pensa que você é um rejeitado, que você pensa que você é um triste, que você é um solitário, então você vai ser isso. Mas se você pensa que você é um escolhido de Deus, que você nasceu para a vitória, que você nasceu para fazer a diferença, que você é especial demais, se você pensa que Deus te ama, se você pensa pensamentos funcionais, você vai ser isso. Consegue entender ou não? Então Jesus, ele veio para te libertar dessas coisas, dessas cadeias, desses grilhões. Tem gente aqui que tem dia que, sabe, vive oscilando o seu humor. Já viu aquele cara no trabalho? Já viu, Alex? Que ninguém sabe o dia, como é que ele está aquele dia. Aí alguém fala assim, como é que ele está hoje, hein? Parece que hoje ele está daquele jeito. Quantos conhecem alguém assim? Aí no outro dia chega rindo, muda de humor já está tudo bem, entendeu? E aí tem hora que está tudo mal, e tem hora que tudo bem, e vive igual a onda do mar que Tiago falou, inconstante. A pior coisa que tem é uma pessoa inconstante, não tem constância. Então Jesus quer te libertar dessa inconstância. E pastor, mas quando bater aquela bad, sabe o que você faz? Coloca um som da Cassiane, irmão. Entendeu? Põe um som da Cassiane e dá uns berros, dá uns gritos. O Nicolas fez o método CIS, o Alex não fez, né? Não. Fica de pé. Vou mostrar um negócio para você, fica de pé. Olha só, faz exercício aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Olha bem para mim. Baixa a cabeça assim, ó. Isso. Solta o ombro. Baixa os braços um pouquinho mais assim. Fica assim um pouquinho só. Faz cara de que tá arrasado. Faz cara. Você recebeu a pior notícia da tua vida. Faz cara. Isso, fica assim. Só um segundinho só. Vai. Pensa uma coisa ruim agora aí. Vai. Vem na tua cabeça agora um trem que... Não sei como é que foi teu dia. Se tem boleto para pagar. Pensa. Você está mal agora. Você está mal. Você está péssimo. Você está.
casa caiu. Olha para mim. Como é que você se sente? Pior ainda. Tem gente que anda igual aquelas galinhas de Angola. Já viu galinha de Angola? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô... Já viu aqueles... É galinha de Angola, Carlinhos? Você que foi criado na roça? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Como é que você está? Mais ou menos, tô mal. Irmão, você quer ver de igreja? Se você vier falar para mim que você está mal, e vier que não está dando certo, não está mesmo, não vai dar certo mesmo. Quando você continuar assim, você vai ver essa vidinha tua aí, ó, esse mundinho teu aí. Igual aqueles dois da história de Emaús lá. Já é o terceiro dia, não aconteceu nada. Estamos voltando para a nossa terra, nossa aldeiazinha, nosso mundinho. E Jesus estava do lado deles, irmão. Jesus estava do lado deles. Eles não reconheceram Jesus. Jesus está do seu lado. Ele quer que você reconheça Ele. Na verdade, Ele está aí dentro de você. Quer que você reconheça Ele. Agora você fez esse exercício, certo? Vamos fazer outro exercício agora. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Olha a pessoa que está, bate a mão no peito e fala assim: eu sou o cara. Diga isso. Levanta a cabeça, dá um sorriso, bem colgate mesmo. Vai, ri aí. Nico, você que é bom para dar risada, dá uma risada aí, Nico. Isso. Diga assim, repete comigo assim, bem forte mesmo, com deixa o leão que está dentro sair dentro de você aí. Diga assim: eu posso. Todas as coisas. Naquele que me fortalece. Diga Yeshua. 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 Você sabe o que aconteceu agora? Sabe o que aconteceu agora? Ó, aponta o dedo assim pro chão. Repete comigo assim, ó. O cabeça rachada. O derrotado. Você fez de tudo para acabar com a minha vida. Veio com depressão, com tristeza, com angústia, problemas familiares. Mas escuta o que eu vou dizer agora. Deus me deu autoridade para pisar na cabeça. A cabeça sua rachada. Em nome de Jesus. Agora você vai apontar o dedo para baixo e dar um glória a Deus bem forte. Vai, no 3. Isso, mais. Glória a Deus, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe, irmãos, eu estou tão empolgado se deixar a noite inteira aqui agora. Você sabe que uma vez uma bruxa, Carlinhos, sentou do lado de um pastor. E Deus falou para o pastor assim: fica em silêncio, não fala que você é pastor, que eu vou revelar um segredo para você. No avião, voando. E de repente aquela bruxa começou a conversar com ele. Ele não disse que era pastor. Ele perguntou: a senhora é o quê? Ela falou: eu sou uma bruxa. E eu estou vindo da França, porque lá na França nós queremos descobrir o que está acontecendo no Brasil, que o cristianismo cresceu demais. E a gente tem uma estratégia para destruir eles, para destruir os crentes. Tem uma religião que é romana, que nem aquela não é nem fede nem cheira, claro. Mas e tem uma outra também evangélica que eles é muito frio. Entendeu? Também não faz um efeito, mas não faz muito efeito não. Mas tem um povo louco, desmiolado, que quando eles começam a gritar, se eles soubessem aquele grito, quando eles gritam glória a Deus, se eles soubessem o estrago que eles fazem no inferno, se eles soubessem como eles nos incomodam, se eles soubessem como é que Satanás fica. Tem alguém nessa noite aqui que dá glória a Deus? Tem alguém nessa noite aqui que glorifica esse Deus? Eu duvido que na hora que vier a bad em você, eu duvido na hora que vier um pensamento disfuncional, se você, ao invés de você fazer isso aqui, porque se você senta e fica pensando,
sua cabeça fica vazia, vira uma oficina. O diabo não conhece, entenda isso, ele não conhece os seus pensamentos. Aprenda isso, o diabo não pode saber o pensamento de ninguém aqui, só Deus é onisciente. Mas o diabo existe há milhares de anos, irmão. Pela sua expressão facial, ele sabe como é que você está. Então aí ele começa, vai morrer, vai morrer, vai morrer, está doente, não vai aguentar essa prova, está triste, está triste, está triste, está triste. Aí começa a vir um bombardeio, e você não consegue reagir, e vai só piorando. Mas se você se levanta e dá uma rugida aí, ó, é nós, Jesus, é nós, Jesus. E se você se levanta e dá um glória, hein? Ô glória! Você dá um glória, o diabo já, opa, esse aí. Nossa, tá vendo? Eu começo a pregar, começo a ver um monte de comer cabeça. Tá bom, tá gostoso aí? Aguenta mais um pouco? Fizemos um teatro aqui há muitos anos atrás. Não, fica em pé mesmo, vamos ficar em pé. Quando aquele diácono, como é que é o nome? O Estevão morreu. Quando Estevão morreu apedrejado, fica de pé, irmãos. A hora que ele estava morrendo, ele falou o quê? Eu vejo o Filho do Homem em pé, à destra de Deus Pai. O que é isso, pastor? Todas as vezes que quando alguém morre aqui na terra por causa dele, por amor a ele, ele se levanta do trono para receber essa pessoa. Então fica de pé um pouquinho aí, estou terminando já. Fizemos um teatro aqui há muitos anos atrás. A maioria de vocês não estava aqui. E neste teatro era uma reunião do inferno. O doido do pastor Léo, ele saiu daqui de dentro dessa piscina, cheia de fumaça, com um chifre vestido de demônio. E aqui tinha uma cadeira aqui, Alex. Ele fez uma cadeira, um trono. E aí o Léo era muito doido. Então o Léo falou: eu preciso fazer uma reunião do inferno para que os meus demônios ataquem as igrejas. Era um culto de quinta, lotado. Era mãe pegando criança, saindo correndo, criança com medo, parecia um filme de terror. Apagamos as luzes, tudo. Isso aqui não existia. Teve um demônio que ele começou a chamar os demônios. Era uma peça de teatro. Ele veio por uma corda até aqui. Ele saiu de uma corda lá de cima. Foi Aslan? É ele mesmo. Saiu de uma corda. Eu vim lá da rua gritando com a capa aberta assim. E aí fez aquela reunião do inferno. E aí ele falou: quero que vocês vão, falou para os demônios. E vocês coloquem depressão neles. Coloca no meio dos jovens, você coloca fornicação no meio dos jovens, traição no meio dos casais, coloca frieza no meio dos casais. E foi falando um monte de coisa, que levanta calúnia contra o pastor, e vão, destrua essas igrejas, destrua. Aí o Léo volta para o buraco aqui, depois aí passa um tempo, a reunião, o Léo invoca de novo os trem, tudo teatro, e os demônios vão vindo. Aí cada um trazia o relatório: o que você fez? Ele: mestre, eu coloquei jovem contra jovem, fofoca entre eles, contenda, fiz eles cair em pecado. Aí o outro vinha e falava: eu me levantei contra o pastor. E cada um ia trazer um relatório, só coisa ruim só. E pô, mestre, eu acabei com aquela igreja, eu arrebentei com todo mundo lá tal. Aí tinha um demônio, que ele era o mais forte de todos. Ele que era incubado de arrebentar com tudo, era um principado. Na hora que ele entra, deu tempo de trocar de roupa, ele entra tudo queimado, com fumaça saindo do cabelo, com a cara tudo machucada, com o olho roxo, saindo sangue do nariz, a roupa toda rasgada, e ele vem tudo torto assim, sabe? E aí o Léo vira para ele e fala assim: uai, o que aconteceu com você? Você era o demônio mais forte que tinha, ninguém podia que ser, o que fizeram com você? E ele falou: mestre, eu até tentei, mas eu entrei daquela igreja, eles me identificaram logo de cara, e teve um que gritou está amarrado, o outro gritou fogo, 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 e acabaram comigo, mestre, me arrebentaram tudo. E vou dizer mais, eles falaram que está vindo aí, e que eles vão pisar na sua cabeça. O Léo, com aquele cabeção dele, ele fez assim: na minha cabeça. E de repente a peça termina com a igreja entrando, um monte de gente entrando da igreja, orando, intercedendo, e os demônios tudo caindo por terra aqui, né, amarrado, gritando e sendo destruído.
Uma peça de teatro que é a realidade do mundo espiritual, irmãos. Jesus veio e te deu essa autoridade para você fazer isso. Usa essa autoridade então. Não guarda na gaveta 7 chaves, não. Usa essa autoridade. Chega na sua casa, levanta a sua mão e fala: Satanás, acabou o tempo aqui, acabou. Acabou o teu reinado aqui. Quem reina aqui é Jesus Cristo. Pega um óleo ungido, unge tudo. Unge a roupa da tua mãe, do teu pai, declara: minha mãe e meu pai é do Senhor Jesus, vão se converter. Unge a roupa do teu filho que está perdido. Fala: não, eu não aceito esse menino perdido, ele é de Jesus, Deus vai pegar ele. Então você, escuta isso, você é pastor lá fora, meu filho, que dentro tem os pastores, mas quem pastoreia lá fora é você. Amém? Quantos creem que ele veio para libertar o cativo? Quantos creem que ele veio para nos entender? Quantos creem que ele veio para nos salvar? Dá mais um glória a Deus então. Cadê a equipe de louvor? Vem cá, equipe de louvor, vamos cantar então. Eu quero que venha aqui na frente bem rápido. Somente aquelas pessoas, mas não tem vergonha não, tá? Aí eu vou na frente lá, eles vão me ver, vai pensar o que é de mim, né? Vem aqui na frente quem está doente, quem está com problema emocional. Vem aqui na frente quem está precisando de oração forte. Vem cá, sai do seu lugar e vem cá, bem rápido. Dor no corpo, medo, insônia. Se tem alguém assim, depressão, tristeza, desânimo, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus, vem cá, bem rápido, vai, não demora não. Vamos cantar Poderoso Deus? Então vai. Vem aqui, Luci, vem aqui. Tira o fundo musical, por favor. Pode tirar o fundo musical, você tem que ser mais rápido aí, Aquil. Deixa eu falar algo para você, olha para mim. Eu vejo muito Deus na sua vida. Eu estava falando isso para a Érica. Eu vejo a sinceridade, a verdade. Eu senti uma unção, uma graça tão tremenda aqui essa noite você ministrando, sabe? E eu não estou falando como profeta não. Estou falando como um pastor Marcelo Cordeiro. Você é uma pessoa admirável. E glória a Deus que está com a gente aqui agora, louvando a Deus. Eu creio que através de sua voz muitas pessoas vão ser curadas ainda. Muita gente vai ser liberta ainda. Viu? Cadê o som? Mais alguém? Algum jovem aí? Depois não vem, não, é pastor, não estou bem. Eu vou dar um cascudo em vocês. Poderoso Deus, meu filho. Olha, eu vou cantar com a Luci e com a Zanza. Se eu atrapalhar, vocês piscam assim, tá? Só vocês piscar que eu paro, tá bom? Vamos fazer melhor, vem a igreja inteira aqui para frente, vem. Sai do seu lugar, jovem, vem para frente todo mundo, vai. Vem todo mundo, vem. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, por ti. Minha alma anseia 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 por ti. Poderoso Deus, Poderoso Deus, tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. oh Jesus, 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 Jesus tão lindo, minha alma anseia por ti, amado. Jesus maravilhoso, Jesus tão poderoso, Jesus, Jesus, minha alma anseia por ti. Eu te quero tanto, meu amado. Abre a sua boca, começa a adorar Ele. Que vier você fala. Eu te quero tanto, meu amado. Eu não posso mais viver sem ti.
não posso mais viver longe de ti. Então vem neste lugar, meu Rei. Manifesta a sua glória aqui. Manifesta a sua glória aqui. Manifesta a sua glória aqui. Jesus, Jesus, Jesus. Não há nome mais doce. Não há nome mais santo. Não há nome mais digno. Poderoso Jesus. Abre a sua boca e adore, 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 adore. Recalabaçubi canta labaxê calabas. Retenemanamasui calabarra calabaxê calabas. Lembra que eu falei, quando você dá glória a Deus, o inferno estremece, lembra? Então dá glória para quem tem glória, dá glória, 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 glória. Eu declaro que o poder de Deus está chegando nesse lugar. Eu declaro que essa atmosfera está tomada da glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço agora, vem com o teu poder como o Senhor sempre veio. Vem com o teu poder curar aqueles que estão enfermos. Vem com o teu poder libertar aqueles que estão cativos. Que toda dor, toda doença agora em nome de Jesus saia. Saia desse ambiente em nome de Jesus. Saia desse corpo em nome de Jesus. Saia dessa vida em nome de Jesus. Derrama do teu fogo nessa igreja, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Mais Jesus, mais Jesus, mais. Libera o teu fogo nesses jovens, Senhor. Ninguém para mais eles, não. Eles são seus, escolhidos seus. Vitoriosos no Senhor. Teca na massia, labaxê, calabás. Tu és poderoso, 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 poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. poderoso Deus, poderoso Deus.
glória. Aleluia. Aplauda Jesus. Alex, toma tua assento, irmão. Mais 5 minutos e termina, tá bom? Alô. Amados, nesse mover de adoração, nós vamos continuar adorando ao Senhor, porque eu creio que nesse momento é de cura e libertação. E não sei como você entrou aqui nessa noite, mas você vai sair curado, liberto. E como aquele primeiro louvor que eles cantaram aqui, as cadeias já foram quebradas. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidinho em 2 Coríntios. Agora é momento de dízimos e ofertas. Abra o seu coração, assim como você abriu o coração para a palavra. 2 Coríntios 9, versículo 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Versículo 9: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, vou repetir, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Amados, a palavra é bem clara: aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá semente ao que semeia. Então primeiro você tem que dar semente, e Ele vai fazer você colher. Você dá a semente, e depois Ele te devolve a semente, para que você plante novamente. Então, e no versículo 9, cada um contribua, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Espalhou e deu aos pobres. Então você não tem que dar para quem merece, você tem que dar para quem precisa, para você não ser julgador de ninguém. Quando você vê um mendigo, quando você vê um pobre, ninguém é tão pobre que não possa semear, e ninguém é tão rico que não possa receber. Você tem que dar para quem precisa, você tem que semear em terra fértil. Essa igreja tem sido terra fértil na vida de muitas pessoas. A partir do momento que você vê uma pessoa que necessita e você não dá, você está sendo julgador. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele não morreu porque você precisava, porque você merecia, porque a graça é favor imerecido. Ele morreu porque você precisava ser curado, precisava ser liberto. Por isso que Ele morreu naquela cruz. Então deixemos de ser julgadores. Então nós temos que semear em terra fértil. Ajudou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Esse gasofilácio, nessa noite, deixa exercer a sua fé com tudo que o pastor Marcelo pregou aqui. Ele é terra fértil. Essa igreja é terra fértil. Faça um voto com Deus nessa noite. Faça um voto com Deus nessa noite, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Eu não sei como está a sua vida financeira, mas nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora
E tudo que está travado no reino do Espírito na sua vida financeira vai ser destravado em nome de Jesus. Como o pastor Marcelo orou aqui, o diabo está embaixo dos nossos pés e ele não tem poder. Ele pode dar um trabalhinho para a gente, mas quem morreu naquela cruz é maior do que todos. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele destrava a nossa vida. Fique de pé. Entre em espírito de oração nessa hora, amados, e coloque diante de Deus a sua vida financeira agora, e faça um voto de fé com o Espírito Santo, com Deus, porque Ele vai te honrar nessa noite. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, e a palavra dele diz: aquele que dá semente ao que semeia. A palavra de Deus fala, aquela viúva pobre, Jesus estava sentado olhando quem semeava, e Ele não está preocupado com o quanto você semeia, mas o porquê você semeia e para quem você semeia. Ele não está preocupado com a quantidade. Aquela viúva pobre, Ele olhou para os discípulos e falou assim: essa oferta eu me agrado, porque foi uma oferta de coração e foi tudo que ela tinha. E naquele momento eu creio que barreiras foram quebradas. Barreiras foram quebradas, e barreiras vão ser quebradas nessa noite. Barreiras vão ser quebradas nessa noite na sua vida financeira, assim como foi quebradas na sua vida espiritual, como o pastor Marcelo já orou aqui. E eu quero colocar a vida de cada um, Deus, diante do Senhor nessa hora, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu declaro destravado no reino do Espírito contratos a serem assinados. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, currículos, Deus, que foram entregues nessa noite, Pai, de pessoas esperando, Deus, em nome de Jesus, um emprego. Pai, destrava no reino do Espírito, nas regiões celestes, ó Deus, dê ordem a seus anjos a respeito de cada currículo que foi enviado, Deus, que Satanás tem travado, Pai. Todo espírito de tranca-rua, você não tem poder sobre as pessoas dessa igreja. Em nome de Jesus, Deus, as pessoas que são autônomas, Pai, que têm o seu próprio negócio, Deus, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, lembre os clientes do nome dessa pessoa, Pai, para que leve o serviço nos lugares, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em Salmo 25:14, Pai, a sua palavra diz que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem, Deus. E todos saíram das suas casas, Senhor, buscando uma porta aberta nessa noite, Deus. Então, em nome de Jesus, no reino do Espírito, destrava, Deus, destrava as portas que estão fechadas, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, destrava, Deus, em nome de Jesus, ações na justiça, ó Pai, que está travado, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre essa igreja, Pai. Que o Senhor derrame, Deus, aposentadorias que estão travadas, Pai, no reino do Espírito, Deus. Em nome de Jesus, se for de familiares, Pai, que o Senhor visite a casa desse familiar que está com essa aposentadoria travada, Deus. Em nome de Jesus. E cada um que está aqui nessa hora, Deus, em espírito de adoração. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E quem sair do seu lugar, que saia com alegria agora. Que saia com alegria e venha em espírito de adoração, Deus. Em espírito de adoração, meus amados. E venha semear na casa do Senhor. Venha semear. Venha semear. Porque aquele que dá semente ao que semeia é fiel para destravar tudo no reino do Espírito. Em nome de Jesus. Pois o altar
últimos recadinhos, tá? Amanhã, às 8, culto dos jovens. Eita glória! Quem é jovem não glória aí? Amanhã às 8, culto dos jovens. Pode se sentar, amados, é rapidinho. No sábado, os machos da igreja, nosso primeiro churrasco dos homens, da rede de homens. Hoje o pastor Rodrigo me mandou uma mensagem, a palavra vai ser dele. O homem está assim, doido para dar essa palavra. Ele falou: Alex, Deus vai mover a vida desses sacerdotes, Deus vai mudar, Deus vai fazer um rebuliço na vida desses homens dessa igreja. Nós somos colunas fortes dessa igreja, sacerdotes, homens de honra. Em nome de Jesus, às 7 da noite na casa do pastor Leonardo, que é a sede de campo dos homens, né? E lá nós vamos pegar nossa camiseta, vai ter atos proféticos, palavra. E eu estou orando, eu estou pedindo para Deus que o churrasco, aqueles homens tudo babando na quadra, orando, que nós nem vamos comer. Nós vamos só estar na presença do Espírito Santo. E eu creio que Deus vai fazer milagres naquele lugar. Amém? Domingo, para as mães, o dia das mães, tem o café da manhã das mães, né? A rede de homens vai fazer o café da manhã. Aí está no grupo de mulheres, né? Cada mulher que vir no culto, no café da manhã, traz a sua guloseima lá para juntar todo mundo e fazer aquela mesa gostosa. E agora a pastora Paula vai dar um recadinho. Eita glória. Amém. Cadê os jovens? Glória a Deus. Eu vou precisar reunir com vocês 10 minutinhos depois que acabar o culto, amém? Não vão embora antes de falar comigo. Paz do Senhor, amados. Vamos levantar, irmãos, amados. Vamos encerrar o culto. Glória a Deus. Feche os olhos, amados. Pai, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos por mais essa noite na tua presença, Senhor. Te pedimos, ó Pai, a tua proteção, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor, de cada família, de cada lar, ó Pai. Que o Senhor possa guiá-los, ó Pai, em segurança, Senhor, debaixo da tua proteção nos seus lares, ó Pai, de volta, Senhor. Que o Senhor possa operar grandes maravilhas, assim como o Senhor tem feito aqui nos cultos, ó Pai. Mas não só aqui, mas onde eles colocarem os pés, ó Pai, que a tua poderosa mão possa estar com eles, ó Pai, operando milagres em cada dia, Senhor. No nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida nessa noite. Obrigado pela palavra do pastor Marcelo, Senhor, porque nós fomos bastante edificados, ó Pai. E que possamos voltar para as nossas casas, ó Pai, cheios do teu Santo Espírito, ó Pai, transbordante da tua unção. No nome do Senhor Jesus, que a graça esteja com cada um de nós. No nome do Senhor Jesus, amém.